Pessoal, dando continuidade ao bloco 2 da aula de biossegurança, temos aí a classificação dos agentes biológicos de acordo com o anexo 1 da ANR32. Bom, classe de risco 1. Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença no ser humano. Ou seja, são bactérias, são vírus, fungos, que têm uma patogenicidade baixa, como por exemplo, lactobacillus, lá da flora vaginal, e Escherichia coli do intestino. Então são bactérias presentes no nosso corpo que não causam tanto mal, não causam tanta agressividade, mas pode ser que meu corpo já esteja resistente a ela. E aí, do meu corpo passando para o corpo de outro indivíduo, isso possa trazer algum certo desconforto, mas não que isso seja algo grave do ponto de risco de morte, de internação. Classe de risco 2. Risco individual moderado para o trabalhador. Exemplo aí, e nós encontramos isso lá no IML, vírus da hepatite C. Posso pegar hepatite no IML? Um acidente pérfuro cortante? Talvez sim. E a bactéria do tétano, Clostridium tetani. Às vezes, o auxiliar de autópsia vai fazer remoção de um cadáver na zona rural, num local ermo, num lote baldio, e acaba descuidando ali dos EPIs corretos, que seria uma galocha, uma bota impermeável, e acaba cortando o pé em uma lata, em uma barra de ferro enferrujada, pisa em um prego que está na ponta de uma tábua. Então, um grau de risco 2 aí. E o risco 3, a patogenicidade muito maior. Seria aí um risco, por exemplo, do vírus da febre amarela. Termos picado aí por um mosquito ao fazer uma remoção em área rural. Ou então, acidente pérfuro cortante com cadáver infectado com HIV. Fomos lá na penitenciária, Odenir Guimarães remover um corpo e era um cadáver HIV positivo e na hora da necrópsia nos acidentamos. Corremos esse risco. Ou, como eu disse, não faz testagem antes da necrópsia, um cadáver aparentemente saudável que ao fazer a necrópsia espirra gotículas de sangue nos nossos olhos e não estávamos com óculos de proteção. Pode ser que tenhamos o risco de pegar aí HIV. Então entraria na classe 3. E ainda existe uma classe 4, que seria aí o risco individual elevado para o trabalhador, com alta probabilidade de disseminação para os demais. Como exemplo, o vírus da aftosa, o vírus ebola. Mas, graças a Deus não temos casos de ebola aqui no Brasil, somente na África. O próprio Covid-19, ele entrou aqui no risco 4, que foi uma transmissibilidade para a coletividade, para toda uma sociedade, nação, para todo um mundo que nós conhecemos. Então o Covid entrou em classe de risco 4. Bom, o anexo 3 da NR32 vai falar aí do plano de prevenção desses riscos, principalmente dos acidentes pérfuro-cortantes, que é onde o auxiliar de autópsia tem um risco maior, devido ao manuseio ali dos instrumentais. Para isso é criada uma comissão gestora multidisciplinar, onde o objetivo é reduzir esses riscos de acidente com materiais pérfuro-cortantes, com probabilidade de exposição aos agentes biológicos. Essa comissão ela tem que ser constituída pelo empregador, no caso aqui vai ser o Estado, um representante do Estado, pela equipe do SESMIT, que vai ter enfermeiro de segurança do trabalho, engenheiro, médico do trabalho, pelo vice-presidente da CIPA, que geralmente é um colaborador, e pelo pessoal do CCIH, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Professor, mas comissão de infecção hospitalar no hospital é ok. E no IML, existe essa comissão? Bom, no IML nós não temos, porque lá não é um ambiente hospitalar. Mas como eu disse, não tem legislação, é um ambiente
se lembra muito, né? Um hospital, um centro cirúrgico. O que a gente tem que ter em mente é que os cadáveres vítimas de morte violenta, suicídio, homicídio, acidentes, mortes jurídicas a esclarecer, eles, mesmo hospitalizados, eles precisam vir para o IML para investigação. Então você, auxiliar de autópsia, vai ter que ir até o hospital remover esse corpo. E aí vai ter que entrar o necrotério do hospital, assinar um livro e trazer esse corpo para o IML. E aí todo cuidado de infecção hospitalar ao adentrar o hospital também é necessário. Constitui também o pessoal da direção de enfermagem, direção clínica, o responsável por elaborar o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, os responsáveis pela central de material de esterilização, que é a galera que trabalha com autoclave, com esterilização química. Vou só colocar químico aqui na frente. Pelo pessoal do setor de compras, para comprar os EPIs corretos, e pelo setor de padronização de material. Na prática, tudo isso funciona-se em Goiânia, na Superintendência de Polícia Técnica Científica. Temos toda uma equipe que trabalha ali no SESMIT, médico, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, equipe de gestores, para organizar essa parte administrativa, documental. E depois dar treinamento e isso chegar até os colaboradores do operacional. Bom, a biossegurança, então, é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos inerentes aí às atividades que vocês desempenham, para que a saúde humana, animal e o meio ambiente não seja comprometido. Então, resguarda também os animais? Sim. Resguarda também o meio ambiente? Sim. Descarte correto do lixo, né? Preservação de ter uma fossa séptica para não jogar aqueles dejetos ali na rede de esgoto e aquela rede chegar até um rio e poluir. Então, ser humano, animais e meio ambiente, a biossegurança vem para protegê-los. Bom, os riscos eles são caracterizados. Então, a biossegurança caracteriza o risco químico, aonde eu tenho aí produtos desgermantes, produtos de limpeza, né, os domes sanitários, formaldeído, o famoso formol, e qualquer outro produto químico que possa ter lá no IML. O risco biológico, que é o maior, vírus, fungos, bactérias, protozoários. A ergonomia, que é a questão de postura, a questão de prevenção de doenças ocupacionais. A prevenção de risco de acidente e a prevenção de risco físico. Então, a biossegurança trabalha aí o pilar desses 5 itens. E aí, considera-se riscos ambientais esses agentes físicos, químicos, biológicos existentes aí no ambiente de trabalho em função da sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição. Isso tudo está lá na NR9. E nessa época falava do PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que em 2020 foi substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Resíduos. Programa de Gerenciamento de Risco. Programa de Gerenciamento de Risco. Então, galera, a infecção, a virulência, a patogenicidade vai depender principalmente disso aqui, ó, do tempo de exposição, da intensidade, da concentração do micro-organismo. Então, quanto mais limpo, quanto mais protegido por EPIs, melhor para a saúde do servidor público. E eu afirmo, não falta EPIs. Todos os dias nós temos EPIs para trabalhar. Não falta jaleco, não falta luvas, gorro, propé, macacão. Então, tem EPI.
e o colaborador ele tem que estar ciente da sua obrigatoriedade em usá-lo, porque ele está salvando e se resguardando o seu bem maior, que é a sua saúde. Então aí se torna uma estratégia de vigilância em saúde, e ela só é efetivada mediante a identificação desses riscos. Eu identifico, vou fazer a categorização desses riscos e vou traçar aí planos de prevenção. Reforçando, pode ser uma boa questão de prova, quais são os riscos ambientais lá no IML. Físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Por que está colorido? Porque no mapa de risco, que tem que ter em todos os ambientes, é caracterizado por essas cores. Então, o risco ergonômico é amarelo, o risco de acidente é azul, o risco físico é verde, então tem que ser caracterizado. E aí são esses riscos ambientais que podem ocasionar tanto as doenças ocupacionais quanto os acidentes de trabalho. E isso vai gerar o quê? Afastamento, devido aí ao atestado, tempo de recuperação de saúde. Isso vai impactar na escala, né, na quantidade de servidores para atender a população naquele dia. Isso vai impactar em aposentadorias especiais, isso vai impactar em invalidez, em morte. Então, temos que pensar em segurança do trabalho. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de riscos físicos. Olha, o ruído, né, sons acima de 85 decibéis, 85 decibéis por mais de 8 horas. Temperaturas extremas, né, muito calor ou muito frio. No início, quando eu iniciei na polícia científica, a sala de necrópsia era muito quente. E aí depois eles instalaram 2 ar-condicionados, ao todo lá mais de 20 mil BTUs, e aí é bem fresquinho agora, então não temos mais esse problema. Vibrações, nós usamos uma ferramenta que é a serra, né, para serrar o crânio, fazer craniotomia, então ela gera um pouco de vibração, mas é uma vibração ali momentânea, não é todos os dias que usamos, e não usa ela por um longo período. Pressões anormais, como hipobárica ou hiperbárica, não temos esse problema. Raros casos que entramos em espaço confinado para fazer remoção de cadáver. Radiações ionizantes, no caso aí o raio-x. Não temos lá o aparelho de raio-x, mas quem opera é um técnico em raio-x. O auxiliar de autópsia não tem contato em operar, então ele não tem esse risco. Umidade excessiva, um ambiente muito úmido, né? Não temos esse risco no IML. Infrasom e ultrassom são as ondas abaixo de 20 Hz e acima de 20 Hz. Então, assim, dentre esses riscos físicos, a função de auxiliar de autópsia tem contatos esporádicos com cada um deles, alguns nem têm esse contato, e não chega a caracterizar risco para acidente de trabalho ou instalação de doença ocupacional. Então, esse risco físico para o auxiliar de autópsia, vocês até vão ver no mapa de risco que eu vou mostrar lá da sala de necrópsia, ele é mínimo, então não temos essa exposição tão prolongada. Os riscos químicos, dos riscos químicos, o que a gente tem mais contato é o formol, que entraria aí como também um risco cancerígeno. Poeiras, raramente, quando fazemos aí remoção em zona rural, é como se você tivesse também um fim de semana em uma chácara de lazer, então é pouco esse contato. Fumos, né? Fumos de óxido de zinco, operação de soldagem, isso não ocorre no IML. Névoas, são partículas de condensação de vapores, não temos esse risco no necrotério. De gases também não, de vapores não e de neblinas também não. Então, o risco químico, uma possível questão de prova, caia lá assim, qual o risco químico dentro da NR32 que o auxiliar de autópsia tem contato? Formol aldeído. Formol é o risco químico que nós temos o contato. Riscos biológicos,
é o nosso maior risco. E em segundo lugar, já adiantando, é o risco ergonômico. Então temos risco de bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, prions. Todos esses riscos nós encontramos ali na sala de necrópsia, na cena do crime. As consequências, né, do contato com esses riscos: tuberculose, pneumonia, hepatite, o risco de hepatite B e de HIV é alto, intoxicação alimentar, a brucelose, gripe, malária, febre amarela, diarreia. Pegando aqui, ó, malária e febre amarela é um risco bem menor. Então, assim, sinceramente, dentre os riscos biológicos, o maior que temos ali no IML, por acidente pérfuro-cortante, seria hepatite B e HIV. Por aspiração, né, não usar o uso correto da máscara, pneumonia, gripe, Covid, mas tínhamos uma portaria que na época do Covid nos resguardava, dando mais proteção para o servidor. E, em segundo lugar, o risco ergonômico, que o auxiliar de autópsia corre também por esse princípio de risco. Como, por exemplo, aí, ó, trabalho físico pesado, tem cadáver que pesa mais de 130 quilos. Quilos, né? Não é quilômetros. Então, pesa mais de 130 quilogramas. Às vezes, o auxiliar não teve um treinamento correto, porque descuidou lá no curso de formação e segue posturas incorretas ao agachar, ao ajoelhar, ao movimentar a carga. Ritmo excessivo de trabalho. Quase não temos. Monotonia, trabalhos em turnos diferenciados. Sim, trabalhamos em plantões de 24 horas. Às vezes podemos prolongar isso em até 48, então seria uma jornada prolongada. Um pouco de ansiedade, né? Que horas que o telefone vai tocar para atender uma ocorrência? Então, tem um pouco de ansiedade. E excesso de responsabilidade pela questão da cadeia de custódia. Então, pegando a classificação de riscos, os maiores riscos que o auxiliar de autópsia encontra no desempenhar da sua função. Primeiro biológico, depois ergonômico. Químico, só o formol. Físico, muito pouco. As consequências, né, dos riscos ergonômicos. Trabalho físico pesado, posturas incorretas e posições incômodas pode desencadear cansaço, dor muscular, fraqueza de músculo, aumento da pressão arterial, úlceras gástricas, pépticas, doença do sistema nervoso, alterações do ritmo do sono, risco de acidente, problemas de coluna, que é o vilão dos auxiliares de autópsia mais antigo, né? Vários têm problemas de coluna. Então, pessoal, verifiquem que temos aí uma síntese dos principais riscos, né? Então, pode ser um arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, presença de animais peçonhentos. Tudo isso a literatura traz como riscos de acidentes. Dentre esses, o que o auxiliar de autópsia se depara no seu dia a dia? Animal peçonhento, sim. Por quê? Vai fazer remoção em área rural, pode se deparar com a cobra, com aranha, com percevejo. Na hora de armazenar o cadáver, a gente tem lá um elevador de carga. Se ele não estiver funcionando ou estiver faltando energia, pode ser que você tenha que posicionar esse cadáver com os braços mesmo. Incêndio, explosão muito mínimo, eletricidade muito mínimo. Ferramentas inadequadas, às vezes na hora de usar a serra para serrar o crânio. Eu acho que só. De risco de acidente maior, talvez uma água que está no piso e você não veja, escorregue. Mas não é tão grave assim quanto se compararmos com a indústria. As consequências do risco de acidente: desgaste físico e excessivo, se for um arranjo físico deficiente,
Problemas na instalação elétrica, curto-circuito, choque elétrico, incêndio, queimaduras e acidentes fatais. Uso de ferramentas inadequadas, seria acidente, principalmente nos braços. E aí o enfoque principal, né? Se depararmos com animais peçonhentos numa remoção de cadáver num local ermo, em uma zona rural, em um lote baldio. A picada de cobra, de aranha, de escorpião vai causar dor, edema, náuseas, vômitos, aumento da pressão arterial, agitação, falta de ar, contração muscular, suor generalizado. E se o colaborador não seguir as normas e não usar os EPIs corretamente, risco de acidente e doenças profissionais, que nós chamamos de DORT. Doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. Então, considera-se os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos, biológicos, e aí depende do que nós falamos, da natureza, concentração, intensidade e exposição. E aí, reforçando lá a Lei 19.145/15, a estratégia de vigilância em saúde só é efetivada se a gente identificar isso, né? E traçar planos e condutas de prevenção. Então é aqui, ó. Encontrei o perigo. Ah, tem risco, trabalhador está trabalhando em altura sem cinto, sem talabarde. Qual que é o risco? Queda. Ah, a superfície está muito quente. Qual que é o risco? Queimar. Ah, ele trabalha próximo a um tanque de combustível. Qual que é o risco? Esse tanque explodir e ele morrer. Então, a biossegurança sempre faz esse elo. Identifica o perigo, identifica o risco e erradica. Erradicar o risco. Então, para haver o risco, tem que ter exposição do perigo. Exemplo aqui. Tem lá um tubarão no mar, você está de férias em Recife. Você vai nadar com o tubarão, você está assumindo risco. Na época do Covid-19, existia o risco de você pegar. Você ia para ambientes públicos sem máscara. O secador de cabelo está eletrizado. Você vai entrar na banheira e vai secar seu cabelo? Então, às vezes, o perigo ele existe, mas quem assume o risco é o trabalhador, por condutas inadequadas, por não cumprir protocolos de segurança. Para a gente seguir, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de riscos, né, identificados em locais de trabalho correlacionados com a atividade de auxiliar de autópsia. Então, olha só. Aqui é no pátio, e aí tem um buraco aqui, porque está faltando uma tampa da rede de esgoto. Um colaborador pode vir, ó, e cair aqui dentro e ter um risco de acidente. Quebrar uma perna, bater a cabeça. Então, teria um risco de acidente. Aqui, as placas, né, de identificação para acessibilidade, para o deficiente visual, estão descolando e aí ficam soltas no piso. O indivíduo pode tropeçar e cair. E esse piso ainda está molhado. Você consegue ver aqui o piso molhado. Na legislação, quando eu vou descartar pérfuro cortante, eu não posso ultrapassar essa linha aqui, ó. E aí o pessoal às vezes descuida e descarta, ó, seringa, agulha, lâmina de bisturi, olha o tanto de lâmina, agulha de sutura, dentro do Descartex. E aí na hora que o profissional de limpeza for fechar isso para destinar corretamente, ele pode acabar se machucando, pode acabar se cortando. Outra coisa errada aqui, não pode descartar luvas. Luvas é descartado no saco branco leitoso. Aí eu pego luva e jogo no Descartex para ele encher mais rápido. Não pode. No Descartex, descartar só material pérfuro cortante.
a serra lá de serrar o crânio. Então, a higiene dela está bem precária, ó, a presença de sangue. E aí, esse sangue é de que cadáver? Não sei. Começando a enferrujar, ó. Então, eu tive um acidente pérfuro cortante com ela. Eu não sei qual cadáver triar para saber se aquele cadáver tinha HIV, tinha hepatite. E aí, como tem sangue antigo aqui, ó, fica impossível identificar. O descarte inadequado das agulhas, né? Essas agulhas elas são individuais, tem que agulha para suturar corpo. Então suturei o corpo, eu preciso descartar ela no descartex. E aí o pessoal costuma reaproveitar. Só isso que eu peguei aleatório na internet, mas são problemas pontuais que acontecem. Quando acontece na nossa instituição, que isso é visualizado, a gente acaba chamando o colaborador, conversando, dando advertência. E se for recidiva, podemos até puni-lo porque ele não está cumprindo as regras de trabalho. Assim, como é exemplos de aula, eu peguei isso da internet mesmo para abordar o tema com vocês. A bota, né? Galoche suja, o cara compra a galoche, faz necrópsia até ela acabar, joga fora e nunca lava, nunca limpa ela. Então, falta de higiene aqui. O lixo, questão do lixo, ele tem que ter acionamento por pedal, tampa e saco branco leitoso. E aí, após ter jogado, tampar. Aí aqui tem um lixo inadequado, ó. Não tem pedal, e aí ainda jogou as luvas por fora. Aqui a mangueira de hidrante do bombeiro, né? Proteção contra incêndio, ela tinha que estar dobrada e dentro do seu dispositivo aqui, ó, do seu gabinete. Ela está externa, em contato com o lixo. Então, totalmente errado. São condutas inadequadas. Quando vocês forem servidores da Polícia Técnica Científica, espero que não façam. Seguindo, biossegurança e os riscos ambientais sobre o mapa de risco. O mapa de risco é a representação gráfica do reconhecimento desses riscos que eu mostrei para vocês nos locais de trabalho, por meio de círculos de diferentes cores e tamanhos. E aí a CIPA tem por atribuição identificar esses riscos e elaborar o mapa de risco com participação do máximo possível de trabalhadores. Então, é função da CIPA elaborar o mapa de risco. São objetivos do mapa de risco: reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação e possibilitar durante a sua elaboração a troca de divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. A CIPA, então, ela propicia conhecimento dos riscos e conscientiza quanto ao uso correto dos EPIs. Aqui é um exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo de mapa de risco de necrotério. Então, olhe só, quanto maior a coloração e o círculo, maior o risco. O risco de acidente é grande? Porque envolve, ó, pérfuro cortante, lâmina de bisturi, agulha de sutura. O que eu posso fazer para amenizar esse risco? Ter atenção durante os procedimentos, utilizar EPI, como óculos, máscara, a máscara de filtro duplo, né, PFF2, jaleco ou macacão, luvas de borracha e calçado impermeável. Fazendo isso, eu diminuo esse risco com materiais pérfuro cortante. O risco aqui ergonômico, olha só, o risco ergonômico, trabalho físico pesado, transporte de cadáveres. O que eu posso fazer para atenuar esse risco? Usar maca, movimentar o cadáver em dupla, usar o elevador que eu tenho. Então isso atenua o risco ergonômico. E outro grande risco que eu tenho, o biológico.
Risco de vírus, bactérias, fungos, cadáveres, ferramentas. Como que eu atenuo esse risco? Olha só. Fazendo limpeza do local, desinfecção das ferramentas, usando os EPIs como óculos, máscara, jaleco, luva de borracha, calçado impermeável. Então, no mapa de risco, eu tenho que identificar o risco e traçar a medida de controle. Traçar a medida de controle. É assim que funciona. Bom, para concluir essa primeira aula, dividida em 2 blocos, vamos responder algumas perguntas. Então, temos aí a primeira pergunta, que é: leia atentamente os casos descritos abaixo, aqueles que se configuram como infecção hospitalar, seguindo critérios de diagnóstico. Então, vamos lá. Letra A. Paciente internado com pneumonia, já medicado com antibiótico, que é penicilina, sem resposta. Ele evolui para o 4º dia de internação, entubado e trocado antibiótico. Gente, se ele já foi internado com pneumonia, pneumonia já é infecção. Ele já veio para o hospital com essa infecção. Foi uma infecção que ele pegou no hospital? Não, né? Então a letra A não pode ser. Por quê? Para ser infecção hospitalar, eu tenho que adquiri-la em até 72 horas após o período de internação. E o paciente não pode ter uma infecção prévia. Letra B. Recém-nascido de parto normal, tem aí uma infecção nos olhos, oftalmia gonocócica. E foi diagnosticado no 1º dia de vida, sendo que a mãe tinha gonorreia, ou seja, e não fez profilaxia, né? Ou seja, não fez tratamento. Então essa criança pegou essa infecção do olho na hora do parto. Foi parto normal, foi infecção hospitalar, pegou do hospital, do ambiente ou pegou da mãe? Pegou da mãe, né? Então, também não pode ser. Letra C. Paciente do 3º dia de internação com punção periférica e heparinizada, apresentou dor, eritema, que é vermelhidão, e endurecimento do acesso vascular. Não apresentou sintoma infeccioso e cultura negativa. Então, esse paciente nem com infecção tá. Então, negativo também. Agora, letra D. Atenção para ela. Paciente internado em serviço de emergência, com fratura de tíbia e fíbula, os ossos da perna. Apresentou pneumonia no 3º dia de internação. Pegou isso onde? O cara estava bem, bateu de moto, quebrou a perna. Foi para o hospital. Chegou lá no hospital, 3 dias de internado, tinha uma infecção no pulmão. Então, pode ser infecção hospitalar. Letra D, o gabarito. Para encargo de consciência, letra E. Paciente internado já com infecção do trato urinário, por Escherichia coli, que é uma bactéria. Apesar de responder bem a terapêutico, no 3º dia de internação, encontrou essa bactéria no sangue. Ele pegou essa bactéria no hospital e ele já chegou lá com ela. Então, ele já chegou lá com ela. Então, a alternativa correta, letra D. E aí, seguimos para a próxima. Próxima questão. As principais vias de transmissão das infecções hospitalares são as mãos. A maneira correta para se evitar as contaminações é usar a luva em todos os procedimentos, vai gerar um desperdício. Então, não. Usar constantemente medicamentos antimicóticos para prevenir doença, você vai reduzir sua imunidade. Nunca. Usar luva de tecido é contraindicado, porque vai aumentar a disseminação de infecção. Lavar bem as mãos antes de qualquer procedimento, corretíssimo, letra D. E medicar os auxiliares de enfermagem com antibiótico ao fim de aumentar sua imunidade. Errado, né? Você vai dar antibiótico só realmente quando precisa. Senão você causa aí uma resistência aos micro-organismos. Então, letra D é a correta. E a questão 3. Entre os processos utilizados para reprocessamento de artigos, aí a gente pode falar de materiais, pode-se citar esterilização, desinfecção e limpeza. O objetivo dos protocolos para o processamento desses artigos é reduzir a carga microbiana. Baseado no texto assim, pode-se afirmar. Vamos lá.
A letra A. A desinfecção deve sempre anteceder a esterilização, pois a redução de micro-organismos inicialmente facilita o processo de esterilização. Pode ser que esteja certo. Vamos ver se não tem nenhuma mais certa, mais completa. B. O processo de esterilização é suficiente, eficaz e dispensa a limpeza prévia? Não, né, gente? Primeiro tem que lavar, depois desinfetar e depois esterilizar. Letra C. O processo de esterilização é suficiente, eficaz e dispensa a desinfecção prévia? Não, né, gente? Não posso pular etapas. Letra D é a correta. O processo de limpeza antecede a desinfecção, assim como a desinfecção antecede a esterilização. São etapas. Até porque sim, a chance de matar 100% dos micro-organismos é muito maior. Letra E, o processo de limpeza pode ser suprido uma vez que os produtos químicos utilizados para desinfecção são superiores aos detergentes. Também errado, a gente não pode pular etapas. Bom, concluí essa primeira aula de biossegurança com vocês em 2 módulos. Espero que tenha cumprido aí o objetivo de passar o que é biossegurança e nos vemos aí no próximo encontro. Será em breve e até mais.